A diretoria reunida. No telãozinho o Tetra. Oswaldo Pascoal, o Mister. Mauro Naves, o presidente. E Lugano, o nosso capitão aqui da defesa, tocando a bola no nosso ESPN FC. E uma honra, um privilégio, porque nós vamos começar o programa hoje já colocando no meio da nossa turma. Né? Ah, tem mais um da diretoria que entra no clube junto com a gente. Olha lá quem tá no telão, ó. Que meio, quem, rapaz? Mas que meio campo é esse, hein? Vadinho da Tupi vai à loucura. Ele chora. Os palmeirenses choram porque um deu muitas alegrias e o outro está dando muitas alegrias para a torcida do Palmeiras. Que satisfação recebê-lo aqui no nosso clube, Rafael Veiga. Muito bem-vindo. Obrigado, João, mais uma vez pelo convite. Lugano, Mauro, Pascoalzinho também. Sempre um prazer estar falando com vocês, viu? Que legal. Mauro Naves, qual é aquela observação que você estava fazendo aqui fora do ar pro Rafael Veiga aí do gol dele, Mauro Naves? Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Abraço enorme aos fãs de esportes. Então, a dificuldade que é fazer um gol em clássico. Ele faz um gol maravilhoso, de fora da área. E aí o árbitro deu o gol pro Scarpa. Aí eu falei, pô, mas não é possível. Se eu fosse pela súmula, a gente teria convidado o Scarpa. Não, Rafael, prazer enorme recebê-lo aqui, viu? Parabéns. Já tá aí com 27 gols pelo Palmeiras e Brasileirão. Já tá entre os 10 maiores artilheiros do Palmeiras. E não vai parar por aí, né, Rafael? Ainda tem muito jogo pela frente, ainda dá para fazer outros. Ou o campeonato já acabou? Não, tem bastante jogo ainda para acontecer, para jogar, né? A gente sabe que a gente tem uma vantagem significante, né, para o Fluminense, para o próprio Flamengo, mas tem jogos pela frente. No futebol tudo pode acontecer, né? E a gente tem que levar essa seriedade até o final, né? Porque esse é o caminho que a gente tem que seguir. Muito bem, Lugano, imagine você, Lugano, na defesa, aí você vê pela frente aquela dupla ali tabelando no meio campo, ali na entrada da área. Fala, Tetra! Bem-vindozinho! Tudo bem, João? Com certeza eu ia ficar mais por trás, ia falar pro Veiga, adianta ali, fica lá mais próximo do Lugano, deixa que eu vou meter a bola pra você. Eu não ia dar essa brecha, né? Eu ficar de costas com o Lugano ali. Um beijo pra você, Lugano, meu parceiro, satisfação estar com você também, presidente, meu querido Pascoal, mestre. Veiga, parabéns, meu irmão, pelo gol, pela história que você está fazendo no Palmeiras, no Verdão. Já está aí no top 10 dos artilheiros do Verdão no Campeonato Brasileiro. Mérito do seu trabalho e também pela liderança, né? Que mantém a liderança. Eu ontem, Veiga, não é porque você está aqui que eu vou mudar de opinião, né? Tem que ter personalidade. Ontem, Veiga, eu falei que eu fiquei assim, não é frustrado, mas eu esperava mais do jogo, né? Não sei a sua visão do que você viu na partida, a administração de vocês, mas eu, pelas duas equipes, pela grandeza, pelos jogadores, esperava um jogo melhor do que foi. Foi um bom jogo, mas eu esperava um jogo melhor, Veiga. Não, o jogo, para quem está assistindo, o jogo bom é aquele 4-4, 5-5, sai bastante gol, né? Mas pra gente que estava jogando ali, acho que foi um jogo bom, principalmente no segundo tempo pra gente. A gente voltou melhor ali, conseguiu encaixar algumas jogadas, né? Eu acho que a gente fez um bom jogo, sim. Acho que a gente criou boas chances, né? Até para fazer o segundo gol depois, acabamos não fazendo, né? Mas, como eu falei, na saída do estádio, valorizar esse ponto, porque independente se o Flamengo começou ou não com o time que vem jogando, né, é sempre o Flamengo, é sempre muito difícil. E a gente sabe que em campeonato assim, todo ponto é importante, ainda mais quando se trata de confronto direto. Legal. Lugano, muito bem-vindo ao ESPN FC. Fique à vontade aí para conversar com o Rafael Veiga. Boa noite a vocês, principalmente aí aos dois craques que tenho na tela. Eu vejo assim, eu vejo o Veiga e eu assim analiso
a evolução do futebol, né? O Zinho, camisa 10 típico, clássico brasileiro, talento, categoria, inteligência. E o Veiga tem esse talento com uma intensidade física e com uma disciplina tática que antes era muito difícil de ver em meia em Brasil. E essa é uma das coisas que me chama muito a atenção do Rafael Veiga, né? Que acho que é fundamental para a estratégia da Abel Ferreira, meia que sabe se posicionar, sabe ter leitura do jogo, que tem transição defensiva, algo que antes não acontecia em Brasil, tem muita definição e chegada no último terço, então por isso é um dos jogadores mais importantes do Brasil nos últimos anos, todo mundo pese para a seleção. E eu queria saber, o Veiga, o quanto Abel Ferreira, com a mentalidade dele europeia, modificou sua conduta dentro do campo, porque não é normal meia em Brasil ter sua disciplina tática. Eu nunca tinha, pelo menos nunca vi anteriormente, talvez Danilo é o mais parecido, né? Sim. Se foi o Abel Ferreira que mudou um pouco esse sujeito de jogar, ou já era algo que você tinha incorporado até antes dele chegar, né? Porque os gols que você faz de canhota, isso todo mundo vê. Mas meia com sua responsabilidade tática é só um zagueiro ou um meio-campista centro que dá a importância necessária para um jogador que colabora assim para o time, né? Lugano, primeiro, obrigado pelas palavras. Vindo de você é uma honra, né? Eu ia falar pro Zinho ficar mais na frente. Eu ia ficar mais atrás. Ou se não, ficava os dois atrás. Colocava o 9 ali para brigar com ele. Mas essa pergunta, deixa, né, o que o Dudu Lugano se virar fez... lá, né, Veiga? Rony. Mas essa pergunta que o Lugano fez, eu acho que o Abel tem muita importância nisso, né? Tanto na minha evolução, quanto de outros jogadores também. A gente estava brincando com o Scarpa, que é um jogador também que taticamente tem sido muito importante para a gente. Eu acho que o que o Abel fez, né, desde a chegada dele, foi fazer com que a gente entendesse o jogo, principalmente sem bola, né? Porque de 90 minutos o jogador fica 2, 3 minutos ali com a bola e o resto do tempo a gente faz o quê, né? Tanto abrindo espaço quando nosso time está com a posse de bola, e também na questão defensiva, né? Então, essa questão do nosso time, o Abel tem nos ajudado muito, ele e toda a comissão dele passa ali uma forma que a gente tem que fazer com muita clareza, né? Isso nos ajuda também dentro de campo. E o Abel sempre falou, principalmente para os meias e também para os atacantes ali do Palmeiras, que não adianta o jogador brasileiro ser só 50% bom com a bola, né? E tem que ter os outros 50% também, que é ser a bola. Tanto abrindo espaço, né, para outros jogadores do nosso time finalizar, que o Rony faz muito bem isso, e também na questão de marcação. Então é algo que eu procuro sempre estar melhorando, né? O Zé e o Danilo me cobram ali na questão de eu voltar, de eu ajudar, porque hoje cada vez mais o futebol tá tático, então nosso time procura atacar com todo mundo e também na hora de defende com todo mundo, partindo lá da frente. Oswaldo Pascoal, muito bem-vindo ao nosso clube, mister. Eu que tenho o prazer de estar aqui ao lado de tanta gente boa e de tantos craques, né? É um prazer para mim, Lugano, Zinho, Veiga, você, João, obrigado, aqui mestre. O nosso presidente, o Mauro, para mim é uma alegria estar aqui entre vocês, é um grande prazer, né? Estar aqui desfrutando desse momento, né? E a minha pergunta para o Veiga Veiga, quando você começou a temporada, e a gente via a sua evolução, você começou muito bem um ano e parecia que estava num estágio, e estava mesmo no estágio sensacional, teve a lesão. Aí, para mim, você já era jogador para ser convocado para a seleção brasileira. Você não foi por uma questão de opção, o Tite não optou, você tem futebol para jogar na seleção brasileira. Com essas vagas abertas agora, são 26 convocações, né? Parece que o Pedro já está com a vaga encaminhada. De repente, pode ser que ele precise de um meia, Veiga, você está aí? Não, eu tenho que fazer minha parte, né? Eu costumo falar, e o Abel também fala bastante, que a gente tem que gastar aí nossa energia com aquilo que a gente controla, né? Hoje o que eu posso fazer, seja em treino ou em jogo, fazer o meu melhor,
né, e uma convocação, seja para amistoso ou seja para a Copa, vai ser uma consequência disso, né? Então eu procuro e estou procurando fazer, né, tudo aquilo que eu acho que tem que ser feito. O Abel e todos ele têm me ajudado também. E uma convocação não vai ser consequência, mas o que deixa em paz é saber que a cada dia eu tô fazendo o meu melhor. Perfeito. Ô Veiga, falando do jogo de ontem, 1-1, a gente percebeu que o Palmeiras no segundo tempo foi o Palmeiras que a gente conhece e dominou o jogo. Aquela escalação do início da partida, alternativa do Flamengo, de alguma maneira surpreendeu e mudou um pouco os planos do Palmeiras no início do jogo? Olha, não, porque lógico que a gente não tinha certeza de como que eles viriam ou não, mas pela questão do jogo no meio de semana deles, a gente sabia que poderia vir, né, com um time alternativo, né, mas é igual eu falei, quando joga contra o Flamengo, independente de quem começa jogando, é o Flamengo, e a nossa responsabilidade é ganhar sempre, né? Você pega o time que jogou contra a gente, que não é o time titular que vem jogando no Flamengo, tem jogadores ali que já foi de seleção brasileira, jogadores em outros times foi importante, então tem que valorizar isso também, né? O Thiago Maia e o João Gomes ali são os titulares que mais têm jogado também no meio, então tem que valorizar também, né? Porque independente, os jogadores que entraram ali são bons jogadores, e só por estar no Flamengo já traz uma certa dificuldade, né, no jogo contra a gente. Então, por isso que eu acho que a gente fez um bom jogo e tem que valorizar esse um ponto. É isso aí, e mantém a liderança isolada a 8 pontos em relação ao Fluminense, que é o vice-líder, que é o próximo adversário, e 9 em relação ao Flamengo, que é o terceiro colocado. Ô Veiga, vocês enfrentam exatamente o Fluminense na próxima rodada, no Maracanã, e o Flamengo vai jogar um clássico contra o Botafogo. Claro que o campeonato não terminará no próximo final de semana, mas é uma rodada que pode deixar a coisa muito bem encaminhada, caso haja combinação, por exemplo. O Palmeiras vence o Fluminense e o Flamengo não vence o Botafogo? Olha, igual eu falei, a gente tem uma boa vantagem, mas se no final do campeonato a gente não for campeão, não vai adiantar de nada. A gente sabe que a gente pode aumentar essas vantagens, né? Essa vantagem para os outros times, mas antes de pensar em qualquer resultado de outras equipes, a gente tem que fazer o nosso, tem que garantir os 3 pontos. A gente vem de alguns jogos de confronto direto, né? Corinthians, Flamengo, agora o Fluminense. É sempre difícil jogar contra o Fluminense também, eu que trabalhei com o Diniz, né? Então a gente tem que ir para lá assim com a cabeça de ganhar o jogo, né? Sabendo que vai ser um jogo difícil, mas sempre buscar a vitória e buscar aumentar cada vez mais essa distância para o segundo colocado. Muito bem. O Rafael Veiga está fazendo história cada vez mais no Palmeiras, fez gols em final de Libertadores, fez gol em Mundial de Clubes, muitos títulos conquistados. E preste atenção nessa tela aí. Essa informação é importante. É mais um feito de Rafael Veiga com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Veiga faz história. Maiores artilheiros do Palmeiras no Brasileirão: César Maluco, Dudu, Leivinha, Ademir da Guia, Edmundo, William Bigode, Toninho Catarina, Jorge Mendonça, Evair. E aí chegou você, Rafael Veiga. Que isso, hein, rapaz? Que lista é essa, hein? Você viu, tá numa lista dessa, num time tão grande com o Palmeiras, né? Motivo de um orgulho, de uma honra, né? Um sentimento de gratidão. Lógico que eu nunca fiquei buscando, né, esses números sempre são consequência do nosso dia a dia. Mas é isso, eu acho que eu fico feliz porque isso mostra que estou no caminho certo, que as coisas que eu tenho feito junto, né, com os companheiros ali tem dado certo. Então procurar, né, daqui para frente continuar fazendo gol, ajudar o Palmeiras, que eu acho que isso que é o mais importante. Muito bem. Pois não, Mauro? Não, ele chegou a 20 gols, né? 20 gols. São os melhores números de temporada dele.
Rafael, só queria te perguntar o seguinte. 21. Não, em 21, teve o anterior. O de ontem não está registrado a favor dele ainda. É que foi descarga. Pois é, tô esperando sair. Vai. Exatamente. Então, e a melhor temporada sua em termos de gol. Olha, do torcedor, ou talvez aí dentro mesmo, no ambiente de vocês, eu costumo dizer que o Abel poupa muito pouco. Ele troca 2, 3 no máximo e tal, aí vai para entrevista, diz, não, esse campeonato tá muito difícil porque tem muito jogo e tal, mas toda vez ele tá pondo o time titular. Às vezes tira no segundo tempo um pouco, você, Dudu, etc. Mas vocês estão jogando muito esse ano, assim, muitas vezes e muitos minutos. Lá no final, se tiver que priorizar, o que você acha que você tem ouvido aí do torcedor? Ah, não, tá na hora do Brasileirão? Ou não, opa, Libertadores é outro nível, vamos para priorizar a Libertadores. Vai dar, de repente, para administrar as duas idas aí, mas o que você sente que o torcedor gostaria mais, se possível, esse ano, se tiver que escolher entre um e outro? Não, o torcedor que é o brasileiro e a Libertadores, quer que priorize os dois. Dá para levar, sim, a gente só vai priorizar a Libertadores, né, quando o Brasileirão estiver na última rodada e a gente tiver com 10 pontos de diferença para o segundo colocado, daí dá para priorizar. Fora isso, né, a gente vai jogar todos os jogos, né, lógico que por essa sequência de jogos, às vezes o Abel mexe um pouco no time, nem sempre ele tira, né, mas às vezes, se vocês perceberem, ele dá 10 minutos ali, né, do segundo tempo, ele já começa a mexer. E querendo ou não, por mais que a gente quer jogar todos os jogos, mas isso dá uma ajudada também na sequência do ano, nos jogos, né, porque é uma sequência muito forte, né, e quando a gente sai ali um pouquinho antes, isso nos ajuda também para a gente fazer os outros jogos. Muito bonzinho. Assim, até em cima disso, Veiga, a minha pergunta vai até nessa administração e gestão desse grupo, né, que eu acho, a gente conversa aqui no programa, eu e o Pascoal, não é um elenco tão grande, mas o Abel administra bem, né, a minutagem de vocês nos dois times, né, então ele vai poupando, mas jogando, né, ele não tira do jogo, não deixa o jogo todo fora. A gente percebe que é durante o jogo que ele vai tirando alguns, vai descansando e aí vai levando todas essas competições. Sair da Copa do Brasil é ruim, não foi bom, ainda mais da forma que foi, né, injustamente, um erro de arbitragem, mas acabou contribuindo para até fazer uma gestão melhor para essas duas competições. Essa reta agora, essas 2 semanas, são as fundamentais, né? Porque além de pegar o Fluminense fora, tem o jogo contra o Bragantino, que também é difícil, no campo do Bragantino, e depois tem o Juventude em casa. Mas no meio disso tudo tem os 2 jogos contra o Atlético Paranaense. O Abel tem conversado com vocês, até por isso, essa manutenção de vantagem para poder administrar nessa reta final, ô Veiga? Não, o Abel nunca falou em questão de administrar nada. O Abel fala que a gente tem que ganhar o máximo de jogos, né? Todos os jogos a gente vai entrar para ganhar, independente contra quem for, onde for, independente de quem jogar, vai jogar para ganhar, e ele nunca falou isso, né, de administrar. A gente, ali quando começou o Brasileiro, ele estipulou uma meta pra gente de cada 10 jogos fazer X pontos, né, e a gente busca essa meta que ele colocou ali pra gente, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, né? Acho que nesses anos que a gente está junto, todo mundo já sabe o jeito dele trabalhar, essa questão de gestão que ele faz de jogadores, né? Igualzinho falou, ele não tira muitas vezes do jogo, mas tira um pouquinho antes ali do segundo tempo, então isso ajuda também, né? E é isso, acho que independente de quem jogar, como eu falei, contra quem jogar, a gente vai jogar para ganhar. Em momento nenhum a gente vai nem pensar em afrouxar um pouco o elástico, né? Acho que o Brasileiro é um campeonato difícil e o futebol, se a gente der brecha,
as coisas podem acontecer. Então a gente não vai dar brecha nenhuma. Perfeito. Nós temos que liberar o Veiga, né, o combinado com a assessoria de imprensa do Veiga, o nosso Akash Felliger. Muito obrigado por nos ajudar aqui a colocar o grande Rafael Veiga para bater um papo com todos nós e a torcida do Verdão e a todos que gostam do futebol. E para terminar, Veiga, eu não posso deixar de tocar num ponto. O Palmeiras é um time marcante na sua carreira, mas o Atlético Paranaense também é. Eu e o Zinho transmitimos a campanha da Sul-Americana 2018. Você arrebentou lá, servindo toda hora o Pablo e deixando ele na cara do gol. E agora tem esse reencontro, rapaz. Você do lado do Verdão. Você conhece bem o que é o Atlético Paranaense. Conheço bem como é que é o Atlético, como é que é a Arena da Baixada, né? Em todas as entrevistas que eu já dei, eu sempre deixei claro que o Atlético foi muito importante na minha carreira, né? Porque lá eu tive uma sequência, lá eu evoluí como jogador, né? Então sou muito grato, né, a tudo que eu vivi no Atlético. Eu tenho um carinho enorme com cada um, né, lá, os jogadores, a comissão. Mas nesses próximos 2 jogos contra ele aí vai dar uma amnésia em mim, não vou lembrar de nada e vou querer ganhar. Boa, Veiga! Sucesso ainda maior para você, para todos do Palmeiras, que vem fazendo realmente esse trabalho espetacular e marcando época aqui no futebol da América do Sul. E muito obrigado pela gentileza de conversar conosco aqui da ESPN, no ESPN FC. Mais uma vez, Veiga. Eu que agradeço. Obrigado pela participação, pelo convite. Um abração. Grande Rafael Veiga, rapaz, começamos bem o programa, hein? Que largada foi essa, Rafael Veiga?